Virgínia, professora Ângela, boa noite. professora Jurema, nossas coordenadoras, Marcela, nossa vice-gestora, Eliana, nossa coordenadora. Boa noite. Hoje, né, dia 3 de setembro, nós temos uma aula, né, o nosso aulão, nossa terceiro aulão, né, prof? Terceiro aulão, com as professoras Virgínia e Ângela. Hoje as professoras trarão para a gente a temática variação linguística. Num país tão grande como o Brasil, tem tudo a ver, né, essa questão da variação linguística. Olha que a gente tem um sotaque diferente na Bahia, tem um sotaque diferente no Sul. Então, as meninas vão trazer tudo isso para a gente hoje. Então, com vocês, professora Virgínia, professora Ângela. Com vocês, meninas. Ok, boa noite. Uma passão variação linguística, como já foi dito antes, né? Para que esse assunto ele fique um pouco mais claro do que a gente vai falar, falamos toda a mesma língua, né? Língua portuguesa. Que variação é essa que nós vamos falar hoje? Para que isso fique um pouco mais claro para vocês, eu vou mostrar uma imagem. Na sua frente, seu microfone. Tá ruim? Tá cortando um pouco agora. Tá cortando e agora tá cortando? E tá exibindo o slide, Virgínia? Tá. Não tá aparecendo para mim. Nem para mim. Mas está aparecendo aqui, é porque ele está aparecendo, eu acho que ela está em dois notes ou dois computadores, aí ele está aparecendo pequenininho. Às vezes, como tem muitas pessoas, às vezes fica lá embaixo, não dá para você visualizar, Marcela, mas está aparecendo aqui. Está aparecendo? Ok, eu vou continuar. Sim. Pode continuar. Então, para que a ideia de variação fique um pouco mais clara, eu vou mostrar uma imagem para vocês. Eu quero que vocês me digam o que é isso que está aparecendo aí. O que aparece aí? Pão. Delicioso. Alguns pães aí, daquele bem gostosinho. Que tipo de pão? Como é que a gente chama esse pão aqui? Conhecido como pão de sal, só que a gente chama pão cacetinho, pão francês. Pão francês é para o povo mais chique, vai lá. Eu conheço como pão de sal mesmo. Cacetinho, mas esse item que aparece aí, pode ser chamado de pão francês, ele pode ser chamado de cacetinho, ele pode ser chamado de carequinha em algum lugar, Ceará é carequinha, ele pode ser chamado de bisnaguinha. Então, dependendo do lugar, geograficamente falando, que você se encontre, ele é diferente. É exatamente disso que a variação linguística trata. Ela trata de como a língua ela se modifica, né, de acordo com alguns critérios. Então, esse critério, por exemplo, que está usando aqui, é o critério geográfico. Então, de acordo com o lugar onde você está, você vai ter o mesmo item diferentes. É a mesma coisa de chamar aipim de macaxeira, de mandioca e tangerina, pode ser mexerica, dependendo de onde você está. Esse é um tipo de variação linguística que vai acontecer e que acontece por conta da localização de onde está o falante. Então, dependendo de onde você está, onde você cresce, da cultura que você vive dentro do Brasil, você vai chamar de cacetinho, de carequinha, de bisnaguinha vocês. Você vai chamar de bergamota, ou tangerina, ou mexerica, e por aí vai. Até agora, algum problema, alguma pergunta? Vou seguir. Um outro tipo de variação ela vai acontecer por conta da fase social que as pessoas se encontram. Estão vendo essa imagem aí? Aparece uma imagem, que imagem é essa que tem na imagem? Eu estou vendo pequenininho. Está pequenininho, Virgínia, se você puder ler. Imagem. A dor começa acima do... O vídeo está bem... Uau, não dá para ver. Deixa eu tentar ler. Eu vou lá no meio. Não dá para ver o local que está onde ela está? Que local é esse? É uma farmácia, é uma escola? Não, é um consultório médico, né? Isso, é um consultório médico. No consultório médico tem 2 pessoas, não é isso? Tem 2 pessoas. Uma delas é o médico e a outra é o paciente. O que é que o paciente diz? Ele diz assim, tem um microfone ligando, com algum programa de televisão. A dor começa acima do cúmulo, vai subindo até o meio das fases e responde aqui na titela.
Aí o médico tem uma interrogação. O médico conseguiu entender o que ele queria dizer? Será? Eu acho que não. É mucudo, não é que você é capaz. Eu posso dizer esse cara que a comunicação aconteceu? Que eles se entenderam? Não. O que prejudicou essa comunicação? É exatamente essa variação linguística que existe, né? Tem uma pessoa de um lado, que é o paciente, que pertence a uma classe, e eu tenho do outro lado o médico, que usa um outro vocabulário. Então, os dois falam com portuguesa. Mas a comunicação não aconteceu porque os dois não estão usando o mesmo registro, que é importante. Então, não é uma questão de certo e errado, é uma questão desse momento aí. Para que o médico entendesse, ele teria que usar uma outra maneira de falar. Então, também é uma variação social. Seguindo, tem um outro cenário agora. Que local é esse onde eles estão agora? Aí eu tenho uma escola, e eu tenho professor e aluno conversando. Aí o aluno diz, com licença, Pro, todo mundo está vendo o slide? Daisy, você está vendo, Daisy? Eu tô, Aline. Todo mundo está vendo, só você está vendo. Você clica em cima, Aline, do outro, ela tá exibindo, ela tá logada 2 vezes. Então você tem que clicar e fixar, que vai aparecer. Eu estou logada uma vez só. Eu só estou vendo a professora, você está logada 2 vezes, Pro. Eu também não estou vendo, não. Gente, vocês têm que clicar no outro que Virgínia tá exibindo aí. Ela tá logada 2 vezes. Aí você clica e fixa. Tem Conseguiram? Já. Ione também não tá vendo o que Ione tá dizendo. Vocês precisam fixar a tela. Tem uma espécie, um símbolozinho, como se fosse um... Eu esqueço o nome daquilo que a gente botava no painel para segurar. Alfinete. Um percevejo, um alfinete. Isso. Aí você fixa que ele exibe. É onde está escrito Virgínia, apresentação. Exatamente. Conseguiu agora? Isso. Todo mundo está vendo, Daisy? Escreve aí no chat, Daisy, você está vendo? Do Porto Vermelho. Tem os 3 chapeuzinhos. Tem... Deixa eu... Nana, você está vendo? Escreve no chat. Nana está vendo. Ione, você está vendo, Ione? Nana e Ione. Pronto. Agora dá para me ver também. Não estava vendo. Daisy tá vendo? Pronto. Tô, sim. Pronto. Vamos lá, professora. Desculpe. Na sala de aula, certo? Pronto, posso continuar? Podemos. Vamos lá, então. Estão vendo aí uma sala de aula, não é isso? Isso, Não é a pronto. imagem que aparece? Isso, pronto. E aí aparece a professora e o aluno. Pela expressão da professora, dá para que ela entendeu o que o aluno falou? Quase nada. Né? Eles assim, a professora, eu e os brothers, tudo tipo assim, não estamos achando em português. Né? E aí também a variação linguística. Pode dizer que o menino não fala português, não, ele fala português e, dependendo do contexto em que ele estiver falando isso, aí vai ser compreendido. Só que nesse momento em que ele está, né, nessa situação aí, ele não consegue entender, porque ele usou um registro da língua que ele fala. Então, é exatamente isso. A variação linguística pode acontecer em locais diferentes, tem histórias que estão em épocas diferentes. Alguém mais novo, né? A gente às vezes ouve uma mãe ou uma avó falar uma expressão que a gente não conhece, porque aquela expressão era comum, era normal, na época que elas eram mais jovens, mas que hoje em dia ninguém fala daquela maneira, inclusive é isso. Então, quando a gente fala de expressão linguística, foi exatamente sobre isso. Não existe certo e errado em língua, existe se fazer entender. E esse cuidado com os comunicados, principalmente quando você
Você acha que você falar uma coisa? Então, essa é a ideia. Você quer falar alguma coisa? Falo, mas aí eu deixo você concluir. Aí até eu vou resetar um pouquinho alguma coisa, porque está bem recortado o áudio. Eu não sei se está para todos. Tá, o áudio tá bem ruim. Pronto. E aí eu retomo um pouquinho e vou para o final. Tá ok, então tá certo. Então, eu costumo dizer aos alunos que a gente... Para mim também está ruim o áudio. Tá ruim para mim, para vocês? Tá cortando? Da mesma maneira que a gente escolhe roupa para vestir, dependendo da situação, é uma coisa com a língua portuguesa. Você tem que escolher, dependendo da situação em que você está, de que maneira você vai se comunicar melhor para que você se faça entender. Então, essa é a ideia. Quando se fala em variação linguística, a gente está falando também sobre isso, a variação que a língua pode ter, dependendo de algumas circunstâncias. A gente tem que estar atento a isso, para que a gente faça uma escolha segura de como vai se comunicar, para se fazer entender pelo outro. Quer ter daí, Ângela? Vamos lá. Eu vou falar alguns pontos do que Virginia já trouxe, né? Já falou, só para retomar mesmo, e acho que se meu áudio estiver melhor, vai ajudar, né? Virginia. Para mim está ótimo o seu áudio. Ótimo. Virginia falou, primeiro, que não se trata de erro, né? Aliás, vamos começar pelo tema, variação linguística, uma variação que ocorre na língua, né? E, em especial, na modalidade oral, né? Ocorre também, né, na escrita, mas ocorre em especial até na fala. Aí, essa mudança essa maneira diferente de falar, ela tem alguns motivos. Aí, Virginia trouxe que um motivo é o lugar, né, de onde a gente está falando, não posso agora, que é a mudança regional. O outro motivo que pode contribuir para que essa variação aconteça a história, né? É o tempo. Ai, meu filho. Ô, gente, só um instante. Então, um motivo que faz com que a linguagem mude é a região, né, o lugar de onde a gente fala. O outro motivo é a história, né, o tempo de linguagem. A gente ouve coisas que aqui avós, que pessoas de mais idade, termos que eles usam que nos parecem estranhos, assim como existem falas de jovens, né, de gírias. A Virginia trouxe uma conversa entre um garoto e uma professora, onde ele usa diversas palavras que parecem muito estranha para ele. Então, a diferença de idade aí, né? Isso também faz com que mude a expressão da língua. E um outro fator é o social, que aí eu vou trazer no final assim, o desdobramento do nosso assunto, que é a entrevista, né? Na aula passada comigo, eu trouxe o currículo e hoje a gente vai falar um pouquinho de entrevista. Então, as questões sociais que fazem com que haja variação linguística por exemplo, a escolaridade, se é homem ou se é mulher. Isso interfere na forma como cada um fala. Por exemplo, imagino não sei se vocês concordam, que o homem, né, que na fala do homem existe por exemplo, um uso maior de palavrões do que a mulher se utiliza. Pessoas que têm um grau de instrução, né, que estudaram mais, que leem mais, elas falam de um jeito diferente de uma pessoa que, de repente, não estudou tanto, lê pouco. Todas essas mudanças que ocorrem na língua, elas são naturais, elas são comuns pela dinamicidade da língua. A língua é muito viva, muito dinâmica, e não é erro, foi uma outra coisa que Virginia trouxe. Não se trata de erro, se trata de variação. Porém, a gente precisa tentar adequar o uso dessa linguagem aos contextos, né, para que a gente se faça entender, para que a comunicação, que é o principal objetivo do uso da linguagem, ela se efetive. O que eu vou trazer agora no final, você passa para o último, Virginia? Eu acho que até que eu consegui
Pronto. O que eu vou trazer no final é: a língua varia de falante para falante, né? Tem quem fale pão francês, tem quem fale cacetinho. A língua também varia de contexto para contexto. Então, essa mesma pessoa que fala, por exemplo, cacetinho, pode vir a falar pão francês também. A pessoa, ó, o som cortando muito, a aluna queixou. A pessoa que fala gíria, né, porque está em casa com um familiar ou porque está conversando com um amigo, ela pode ajustar essa fala a um contexto que exija maior formalidade, que não permita o uso de gíria, por exemplo, né? Essa é uma variação que a gente chama de estilística. Então, a gente usa a partir eu vou falar com a gestora da escola, eu vou usar uma determinada, né? Vou escolher algumas palavras, vou cuidar do meu tom, e se eu for falar com a minha amiga, com minha mãe, é uma outra coisa. Na entrevista de emprego, eu vou arrumar a minha fala um pouco melhor. Virgínia também falou disso, né? Comparou com roupa. A gente muda de roupa, a gente vai para a praia com determinada roupa, vai à escola com outra roupa. A linguagem também ela vai tomando formas de acordo com a exigência da comunicação. Então, quando a gente vai para uma entrevista de emprego, que é o segundo momento, né? A segunda etapa posterior, a gente tem o currículo, né? O currículo é selecionado, você vai para a segunda etapa, que é a entrevista. Baixa um pouco, por favor, Pedro. Na entrevista, a gente vai se utilizar de uma linguagem formal, né? É o mais arrumada possível. Equivale à norma culta da língua. E aí eu trouxe algumas coisas eu vou precisar ir lá no meu slide, que aqui está miúdo mesmo, que é possível, ou melhor, que não é permitido nesse momento de entrevista. Uma coisa eu digo que precisa usar a linguagem, a língua informal, o uso é formal da língua, é a língua mais arrumadinha, né, a fala mais arrumada. Então, essa mãozinha aí é de prestar atenção, é de que não pode fazer uso informal da língua. E o que é isso? Usar gírias, uso informal, aquelas simplificações que a gente faz da língua, né? No lugar de dizer você, falar ser, você está, falar você tá. Essas formas que a gente usa diariamente, que são aceitáveis, a gente precisa melhorar, arrumar um pouquinho para utilizar numa entrevista. Então, no lugar de você estar, é você estar, né? Trazer a forma completa, ao invés de dizer e aí, de dizer como vai, como está. Então, a forma, né, adequada da linguagem é a arrumadinha, digamos assim, que a gente chama de linguagem formal. E isso é para atender um contexto de entrevista. E aí eu trago outras coisas que dizem respeito a um outro tipo de comportamento, que não é mais a linguagem, mas é o comportamento mesmo, né, corporal, do se vestir, que entra o não atrasar. Então, além de fazer um uso formal, ou seja, não usar a língua informal, você não deve se atrasar. Então, é inadequado se atrasar, é inadequado falar mal da empresa ou de colegas, né, de empresas anteriores, fazer piadas, falar sobre assuntos que não são pertinentes à entrevista, que não faz sentido para aquele contexto, não é um assunto próprio para um contexto de entrevista de trabalho. Mostrar-se desinteressada e, por exemplo, bater o pé como quem está com pressa, querendo sair logo dali, sentar na cadeira como se estivesse escorregando, indicando que já está assim, né, cansada de estar ali, seria um comportamento que demonstraria desinteresse. Parar a entrevista para atender celular. E aí entra um outro comportamento que a gente comparou com a linguagem, que é a vestimenta, né? Evitar decotes, evitar roupas curtas, evitar excesso de maquiagem. Algumas orientações, como é que eu volto? Para como se lidar, né? Como lidar, como se comportar
numa entrevista de trabalho. A linguagem também é um comportamento aprendido como qualquer um outro, inclusive. Eu me comporto de formas diferentes a partir do contexto em que eu estou. A linguagem também vai se apresentar de formas diferentes a partir desse contexto e da exigência que o contexto traz. Para uma entrevista de trabalho, a gente tem que se arrumar bem. E para uma entrevista de trabalho, a gente tem que buscar arrumar, né, falar da forma mais padrão possível, mais formal possível. Querem perguntar? Enfim, se ficou muito confuso porque eu falo rápido ou porque cortou o áudio de Virgínia, podem falar, podem perguntar. Podem comentar também. Anja, você está exibindo alguma coisa? Eu estava, mas... Aí, pronto, agora estou lhe vendo. Muito boa aí essa condução da sua aula e de Virgínia, viu? É muito bom para os nossos alunos saberem, né? O tipo de linguagem que deve usar no momento da entrevista, porque a gente está nesse momento em que as pessoas estão em busca de um trabalho, de uma colocação formal no mercado de trabalho, então, assim, importantíssima essa adequação da linguagem, da postura. Então, dizer aí às nossas alunas que fiquem bem atentas que esse conhecimento é para a vida. Pode seguir, Ângela. O que a gente tem que pensar é que estão conseguindo me ouvir ou está cortando? Não, o que a gente tem que pensar é que a gente se fala, tem que haver comunicação. Então, quando você está na entrevista de emprego, você tem que mostrar para o seu contratante, que você está entendendo o que ele está falando, que você pode estar naquela vaga, mas também que você pode se fazer entender. Né, que você conhece, que você percebe que a situação é diferente. Então, além de você ter que se comunicar, você mostra que você tem uma habilidade de adequar a sua fala àquele momento. Isso também é importante. Uma coisa que eu achei interessante é que, assim, a comunicação ela vai muito além só do que sai da boca. Né? Com certeza. Né? Linguagem corporal diz muito, da maneira que você chega, que você cruza o braço, né? Ou a maneira que você olha para cima, olha para o lado, tudo isso o corpo fala, né? Exatamente. Então, assim, para nossas alunas é muito importante ter esses conhecimentos, porque, assim, essa comunicação gestual, ela é fundamental também na trabalho, né? Dessa entrevista. Então, essas expressões de desleixo, de sentar de qualquer jeito, de... Então, o gesto demonstra desinteresse, demonstra a pessoa que está com interesse também. Então, é muito importante estar ligada nessa expressão gestual mesmo, que é fundamental. Passa a fala aí para quem quiser falar, tá? Aproveitar o momento. Meninas, alguma experiência? Eu não queria falar agora, porque eu queria ver se as meninas falavam, né? Ione, Deise se pronunciavam, porque acho que Ione participou da aula de Ângela, quando ela trouxe a pauta sobre currículo, e, na verdade, ela trouxe currículo e agora ela vem com uma sequência de... tipo assim, o currículo já foi encaminhado, já foi elaborado, já foi apresentado, a pessoa já foi selecionada, ela já foi chamada agora para o momento da entrevista. Então, Ângela e Virgínia trazem informações muito importantes para esse momento da entrevista,
né, dos cuidados no uso de algumas palavras, da expressão, porque tanto a expressão facial como a expressão corporal, já existe uma comunicação, né? Quando a pessoa chega e senta, já toda largada, toda assim, já é uma leitura que as pessoas que estão fazendo a seleção já fazem, né? Além das palavras que devem ser utilizadas de forma corretamente. E muitas vezes os nossos vícios de linguagem, a gente usa rotineiramente e, às vezes, sem se dar conta, a gente também leva isso para uma entrevista de trabalho, né? Então, é sobre esses cuidados que nós precisamos ter nesse momento da entrevista, né? Então, isso que as meninas trazem é bem importante e bem interessante para a gente, para vocês, meninas, ficarem atentas no momento da entrevista. Então, é essa fala que eu queria trazer para vocês. Eu quero contar uma experiência. Eu, como coordenadora de escola, eu hoje sou coordenadora de escola pública, mas antes era coordenadora de escola particular, e houve um período que a gente fazia muita seleção, né? E eu selecionava os currículos e tudo, e também entrevistava. Numa dessas entrevistas, eu recebi uma professora, mas ela era assim. Nesse dia, eu recebi 2 professoras, e eu tinha que fazer, e mandaram para mim para que eu escolhesse. A primeira chegou, sabe, muito graciosa, sorridente. Aí a primeira coisa que eu observei foi a forma como ela estava, né? Ela estava arrumada, ela tinha um batom bem discreto, ela estava, sabe, não é séria, conversava, tudo que se perguntava, ela respondia muito bem, ela não usava gírias, e a gente procurava observar tudo isso. A outra professora, quando veio, né, era mais expansiva e tudo mais, mas também respondendo tudo direitinho. Quando ela foi saindo, naquela época, a primeira coisa que a gente viu foi uma tatuagem que ia do pescoço até o meio das costas. A blusa era completamente decotada para mostrar a tatuagem que era uma trança, que ia de cima até embaixo. Gente, na mesma hora, eu acho que naquela época existia até um preconceito maior, porque hoje já não tem tanto, né? Mas precisava ser uma blusa tão decotada a ponto de mostrar tudo daquele jeito. A tatuagem dela ia até a cintura. E ela tinha um decote atrás, justamente que ela queria mostrar a tatuagem, né? Assim, não precisou nem passar por mim, né? Eu, na hora, ainda fiquei meio assim, mas a própria direção da escola disse que não aceitaria a professora justamente por conta dessa tatuagem. A gente argumentou e tudo, mas o outro questionamento foi, não só a tatuagem, mas ela vinha com a blusa tão decotada que ela precisava expor a tatuagem dela. Ela estava aqui muito... E consciência das pessoas saber como vai se vestir, se portar nos lugares. Com Entendeu? certeza. Esse negócio de ir com roupa, eu tenho que... Você sabe que você vai para o colégio buscando o seu trabalho, você vai buscar uma tarefa, você vai pelada para lá. Isso aí não tem noção sobre esse tipo de coisa, não. Isso aí É porque tem mãe que pensa que mora ali perto, aí tem que sair desde que tá dentro de casa, de sutiã, para ir buscar, entendeu? Mas não é bem assim. Para mim, não existe isso. Consciência é consciência. Cada ser humano não existe criancinha. É todo mundo adulto. Você está num lugar que você tem que se portar, você vai pelada? Como se fosse para praia? Aí é barrado na porta, vai fazer escândalo, tá perdendo a razão, entendeu? Isso aí é uma coisa. Eu nunca ensina ela, minha filha. Tira esse short, tira essa blusa, não tá legal. Tá muito vulgar. Deu um respeito, entendeu? Mas que uso roupa curta e tal. Eu não sou contra, eu não sou preconceituosa com ninguém, mas aqui tem que ver onde a gente vai usar, né? Se a gente for pra mas praia. Mas tem local e local, né? Você tá em casa, no horário de lazer, aí tudo bem, porque você vai para onde você quiser. Aí é verdade. Tem que saber Meninas, vamos voltar para o nosso foco, que foi da nossa aula, de como a gente deve se portar, do que a gente deve falar quando a gente vai para uma entrevista. Tá, gente? Bom, para a gente não direcionar para outra área. Tá certo? Sim, vamos. Então é isso. A gente tem que se comportar, a gente tem que comportar na entrevista de emprego, entendeu? Tem que ir vestida corretamente, entendeu? Até na hora de falar. E até isso voga. Porque você não vai chegar lá, chegando, falando gira, né? Se portando como se fosse uma pessoa qualquer. Então, até para você conversar, você tem que saber se portar, até no falar. Até isso é importante na entrevista de emprego. Entendeu? Fora também os trabalhos que você já trabalhou, como foi que você saiu de lá, essas coisas tudo, né? Eu acho isso super importante também. É isso.
Vamos lá para a Ângela. Para a Virgínia. É engraçado, Acho que a gente já pode... falar. Oi, para encerrar, não é, gente? Eu falo que a gente falar de costumes, a coisa rende, né? De maneira de vestir, de falar. Mas, assim, a gente tem que ter, assim, para fechar, assim, na minha opinião, a gente tem que ter o mesmo cuidado que a gente tem com a roupa que a gente veste, com a escolha da roupa, com a escolha da maneira que vai falar. Então, assim, é esse olhar atento com a maneira que eu vou me vestir, eu tenho que ver com a maneira que eu vou falar, porque, às vezes, as pessoas não têm esse cuidado, né? E levam a maneira que se comunicam com os amigos, em casa, com a família, para lugares que não deveriam levar. Então, é esse cuidado que a gente tem que ter. É estar atento, é estar o tempo inteiro analisando de que maneira a gente vai falar para se comunicar no lugar, para ser entendido, né? Para que a comunicação aconteça. É isso aí. E aí, a minha última contribuição é, do mesmo modo que é possível abrir o guarda-roupa, né, abrir lá o nosso espaço onde a gente guarda as nossas roupas e poder escolher uma para cada contexto, né, poder escolher a calça para ir à entrevista, poder escolher a bermuda para ir, né, enfim, para outro lugar. É importante que a gente também se aprimore em relação ao nosso repertório linguístico, né, é importante que a gente também tenha opções para lançar mão, né, na hora de um contexto que exija uma determinada forma, né, de se colocar, e no contexto que nos deixe livre para nos colocarmos da maneira que a gente achar melhor. O que é isso? As pessoas que têm um hábito, por exemplo, de jovem em especial, e jovem também busca trabalho, né, que tem o uso muito frequente de gíria, se ele não busca, né, leitura, se ele não busca assistir algumas coisas que tenham, que enriqueçam mesmo, né, que contribuam com o seu vocabulário, que contribuam com possibilidade de reflexões, de pensamentos, na hora de lançar mão, na hora da entrevista, né, que ele vai precisar se portar, como Nana disse, e aí, o que eu vou fazer? Eu vou falar o quê? Você só tem, por exemplo, bermuda dentro do guarda-roupa dele. Então, assim, o hábito de falar muito informalmente, muito carregado de gírias, por exemplo, a falta do hábito de leitura junto a isso, vai empobrecer as possibilidades de escolha de uma língua mais adequada para um contexto como, por exemplo, de uma entrevista. Então, o ideal é que a gente possa olhar o lugar onde ficam nossas roupas e escolher, e olhar para a gente, olhar para a nossa formação, olhar para o que a gente está fazendo, que contribui ou não, enriquece ou não a nossa forma de expressar, né, de falar. De novo, não tem uma forma errada, não é porque ele está falando errado ou ela está falando, enfim, mas a gente tem que ter a habilidade, tem que aprimorar a habilidade de se ajustar à fala, né, aos contextos. Do mesmo modo que fica chato eu falar muito rebuscadamente com uma amiga que quer só bater papo, fica também chato eu falar de uma forma muito informal, muito simples, muito carregada de novo, repito, de gírias, com uma pessoa que está esperando, né, ouvir mais de mim, ouvir relatos de experiências de trabalho. Então, ler é muito bom para isso também. E aí, agora eu faço um gancho até com uma aula anterior de Virgínia, que estava falando disso, né? Da importância da leitura. E obrigada. Então, gente, boa noite. Vamos dar um fechamento aí da nossa aula de hoje. Gostaria de parabenizar a professora Virgínia, a professora Ângela, essa belíssima aula, assim, cheia de conhecimentos para a gente, muito enriquecedora, certo? Acho que vai ficar essas dicas guardadas, né, como já foi citado, para sempre, para que vocês possam estar fazendo disso o uso no dia a dia de vocês. Tá bom? Uma boa noite para todos e valeu, obrigada mais uma vez. Boa noite para todas. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite.
Hoje, Cela, foi nada não. Foi eu ouvindo aqui seu áudio, encostei o ouvido. Misericórdia.